Olá, mulheres queridas! Vamos dar continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente? E hoje nós vamos falar sobre uma admirável mente divagante. Se você está gostando, coloque aí nos comentários. Então vamos lá? No capítulo anterior, nós afirmamos que uma mente muito ocupada ela é anormal. Outra condição anormal da mente é ficar vagueando de um lado para o outro. A inabilidade de concentração indica ataque mental do diabo. Muitas pessoas têm gastado anos permitindo que a mente vagueie, porque elas jamais aplicaram os princípios da disciplina à sua vida meditativa. Muito frequentemente, as pessoas que parecem não poder se concentrar pensam que são mentalmente deficientes. Entretanto, a inabilidade de concentração pode ser o resultado de anos permitindo que a mente faça o que ela quer, quando ela quer. Falta de concentração também pode ser falta de deficiência de vitamina. Certas vitaminas do complexo B fortalecem a concentração. Portanto, se você tem inabilidade para concentrar-se, pergunte se você está se alimentando corretamente, se a sua dieta está correta. Isso nós estamos falando do ponto de vista nutricional. Fadiga extrema também pode afetar a concentração. Eu descobri que quando estou excessivamente cansada, Satanás tenta atacar minha mente, porque ele sabe que é mais difícil resistir a ele durante esses períodos. O diabo quer que eu e você pensemos que somos mentalmente deficientes, então não tentaremos fazer nada para causar-lhes problemas. Ele quer que aceitemos passivamente qualquer mentira que ele nos diga. Uma de nossas filhas tinha dificuldade para concentrar-se durante anos de sua infância. Para ela, era difícil ler, porque concentração e compreensão caminham de mãos dadas. Muitas crianças e mesmo alguns adultos não entendem o que leem. Frequentemente, a falta de compreensão é o resultado da falta de concentração. Sei por mim mesma que posso ler um capítulo da Bíblia ou de um livro e subitamente perceber que não tenho a menor ideia do que li. Posso voltar a ler outra vez e tudo parecer novo para mim, porque ainda que os meus olhos estivessem enxergando as palavras na página, minha mente tinha vagueado para outro lugar. Porque eu não estava concentrado no que estava fazendo, deixei de compreender o que estava lendo. Frequentemente, o problema real por trás da falta de compreensão é causada por uma mente divagante. Eclesiastes 5:1 vai dizer: guarda o teu pé. Acredito que a expressão guarda o teu pé significa não perca o equilíbrio, não saia dos trilhos. A amplificação dessa frase indica que alguém se mantém nos trilhos, mantendo a mente naquilo que está fazendo. Eu tinha uma mente divagante e tive de treiná-la com muita disciplina. Não foi fácil, em algumas vezes ainda tem uma recaída. Enquanto estou tentando completar algum projeto, subitamente percebo que minha mente desviou-se para alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto em pauta. Ainda não cheguei ao ponto da perfeita concentração, mas pelo menos entendo como é importante não permitir que a minha mente vá para onde ela quer, quando ela desejar. Alguns dicionários definem a palavra vaguear como andar ao acaso, sem rumo, ir para uma rota indireta ou de forma inconstante, a passo lento, seguir um curso ou uma ação irregular, pensar ou expressar-se de forma obscura ou incoerente. Se você é como eu, você pode estar sentado em uma igreja ouvindo o pregador, realmente gostando do que está sendo dito, quando subitamente sua mente começa a divagar. Um pouco depois você acorda e se dá conta que você não se recorda de coisa alguma do que aconteceu. Ainda que seu corpo estivesse na igreja, sua mente estava no shopping, passeando pelas lojas ou em casa preparando o jantar. Lembre-se, na batalha espiritual, a mente é o campo de batalha. É onde o inimigo faz o ataque. Ele sabe muito bem que mesmo que uma pessoa vá à igreja, se ela não mantiver sua mente no que está sendo ensinado, ela não ganhará absolutamente nada por ter estado lá. O diabo sabe que a pessoa não pode se disciplinar para um projeto se ela não puder disciplinar sua mente para manter-se no que está fazendo. Esse fenômeno também acontece durante uma conversa. Às vezes meu marido Dave estava conversando comigo e eu escutando. Pouco tempo depois, subitamente percebo que não ouvia mais uma palavra do que ele estava dizendo. Por quê? Porque permiti que minha mente divagasse para alguma outra coisa. O meu corpo estava até ali, parecendo escutar, mas apesar disso, minha mente já não ouvia mais nada. Por muitos anos, quando esse tipo de coisa acontecia, eu fingia que sabia exatamente o que Dave estava dizendo. Agora eu paro e digo: você pode voltar e repetir isso? Eu deixei minha mente devagar e não ouvi uma palavra do que você disse. Dessa forma, sinto que pelo menos estou tratando o problema. Enfrentando os problemas é a única maneira de ficarmos do lado vitorioso deles.
Uma forma de você combater o inimigo nessa área é aproveitando as gravações, os CDs oferecidos em muitas igrejas. Se você ainda não aprendeu a disciplinar sua mente para se manter no que está sendo dito na igreja, então reveja as mensagens que são postadas no YouTube. Cada semana escute tantas vezes quanto forem necessários para que você realmente ouça a mensagem. Lembre-se, Satanás quer que você pense que é mentalmente deficiente, que há alguma coisa errada com você. Mas a verdade é que você precisa apenas começar a disciplinar sua mente. Não a deixe correr pela cidade fazendo o que lhe agrade. Comece hoje a guardar o seu pé, manter sua mente no que você está fazendo. Você precisará praticar por um pouco de tempo, quebrar velhos hábitos, formar novos hábitos, tomar tempo, mas no final vai valer a pena. Guarda o teu pé. Essa definição também te ajuda quando você entrar na igreja, você manter a sua mente concentrada. Procure entrar no templo, sentar, se concentrar, preparar a sua mente, acalmar o seu espírito para que você comece a disciplinar a sua mente, a aprender a ouvir atentamente. Quando me defronto com uma coisa ou outra, frequentemente começo a imaginar. Imagino como será o amanhã, imagino o que devo usar na festa, imagino como serão as notas que o meu filho terá no seu boletim. Aí fico imaginando quantas pessoas estarão presentes no seminário, no culto. A palavra vaguear é definida parcialmente como substantivo, como um sentimento de perplexidade ou dúvida, e em sua forma verbal como estar cheio de curiosidade ou dúvida. Aprendi que tenho muito mais proveito fazendo alguma coisa positiva do que simplesmente ficar me perguntando o tempo todo sobre uma coisa que estou imaginando. Ao invés de ficar imaginando quais serão as notas do meu filho, quem vai estar na igreja, será que ele vai tendo boas notas, ao invés de ficar imaginando o que deveria usar na festa, eu posso decidir pensar o que vou pensar. Imaginar deixa uma pessoa na indecisão, e a indecisão causa confusão. Imaginação, indecisão e confusão impede que o indivíduo receba a bênção de Deus pela fé, a resposta de sua oração ou da sua necessidade. Mateus 11, 23, 24, Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, você receberá. Ele não disse: tudo o que pedires em oração, imagine, talvez você receba. Não. Como cristãos, como crentes, devemos acreditar e não duvidar. Então não deixe que a sua mente fique vagueando na dúvida. Como a gente tem uma mente confusa, não é mesmo? Descobrimos que imaginação e confusão são parentes. Imaginar em vez de definir um pensamento pode causar e certamente causa dúvida e confusão. Tiago 1, 5 e 8 é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida e a confusão e receber aquilo que precisamos realmente de Deus. Para mim, um homem de duas mentes, que a Bíblia chama de um homem de ânimo dobre, é o resultado da confusão, porque ele vai constantemente para frente, para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim que ele pensa que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida e a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Vivi isso muito na minha vida, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. Tiago 1, versos 5 e 8 vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque é homem de ânimo dobre, instável e inseguro em todos os seus caminhos. Até aqui temos falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre a dúvida no próximo capítulo, mas nesse ponto gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Mateus 16, versículo 8 vai dizer: por que duvidais entre vós, homens de pequena fé? Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa, sabe por quê? Como vimos, uma razão é a imaginação, a outra é a racionalização. O dicionário define a palavra razão em sua forma de substantivo como fato ou motivo fundamental que fornece sentido lógico para uma premissa ou acontecimento. Na sua forma verbal, como usar a faculdade da razão, ou seja, pensar logicamente. Uma maneira simples de dizer isso é: racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê por trás de alguma coisa. A racionalização faz com que a mente se revolta em torno de uma situação, assunto, evento, tentando entender todas as complicadas partes que a compõem. Nós estamos racionalizando quando examinamos uma afirmação, um ensinamento, para ver se tem lógica, e a desprezamos se não tiver.
Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós por causa do nosso raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não faz sentido, se não faz lógica, poderemos ser tentados a desconsiderá-la. O que Deus direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente. Seu espírito pode confirmar e sua mente rejeitar, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Não racionalize na mente, apenas obedeça no espírito. 1 Coríntios 2,14 vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está uma ilustração pessoal prática que espero que trará mais compreensão sobre a questão de racionalizar na mente em oposição a obedecer no espírito. Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal que dirijo perto da minha cidade, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia nosso ministério de ajuda e como ela tinha sido fiel. Veio um desejo no meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Então eu orei: Pai, Ruth tem sido uma bênção para todos nós. O que posso fazer para ajudá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre um vestido vermelho novo que estava pendurado em meu closet e sabia em meu coração que o Senhor estava me impelindo a dar aquele vestido a Ruth. Embora eu tivesse comprado 3 meses antes, nunca tinha usado. Para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica em que eu havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-lo, por alguma razão não tinha vontade de vesti-lo. Lembre-se, eu disse que quando os meus olhos caíram sobre o vestido, eu sabia que deveria dá-lo a Ruth. Entretanto, na verdade, não queria dá-lo. Então, imediatamente comecei a questionar em minha mente que Deus não poderia estar me dizendo para dar-lhe o vestido vermelho, porque ele era novinho em folha, nunca tinha sido usado. Tinha sido bastante caro, eu tinha até comprado brincos vermelhos e prateados para combinar com ele. Se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuado a ser sensível a Deus e meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós humanos temos uma habilidade de nos enganar por meio da racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo para a gente fazer. Em alguns minutos havia me esquecido de tudo e tinha ido cuidar das minhas coisas. O ponto crucial era que eu não queria dar o vestido porque era novo e gostava dele. Minha mente arrazoou que o desejo que sentia não era de Deus, mas que o diabo estava tentando tirar de mim alguma coisa que eu gostava. Algumas semanas mais tarde, estava me arrumando para a reunião no mesmo local como anteriormente, quando o nome de Ruth veio no meu coração de novo. Comecei a orar por ela e repeti toda a cena dizendo: Pai, Ruth tem sido uma bênção para nós. O que posso fazer para abençoá-la? Imediatamente vi o vestido vermelho outra vez e me senti afundada em minha carne, porque agora me lembrava do outro incidente do qual tinha me esquecido rapidamente. Desta vez não havia como torcer a situação. Ou eu tinha que encarar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer e fazê-lo simplesmente, ou tinha que dizer: Senhor, sei que estás simplesmente me pedindo algo e não vou fazê-lo. Mas sabe, eu amo o Senhor demais para desejar desobedecê-lo intencionalmente. Então comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. Em poucos minutos percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus. Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Seria um sacrifício maior para mim dar o vestido que era novo, mas seria também uma bênção maior para a Ruth. Quando abri meu coração, ele começou a me mostrar que para início de conversa havia comprado o vestido para a Ruth. Por essa ocasião jamais consegui usá-lo. O Senhor quis o tempo todo que eu fosse agente para abençoar a vida de Ruth, mas eu tinha minha própria ideia sobre o vestido. E até que eu tivesse que abrir mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito Santo. Esse incidente particular ensinou-me muito. Perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus provocou em mim um medo muito irreverente. Lembre-se que, de acordo com 1 Coríntios, o homem natural nada entende. Minha mente carnal, o homem natural, não entendia o fato de eu dar um vestido novo, que nunca havia usado, mas em meu espírito, o meu homem espiritual entendia muito bem. Espero que esse exemplo lhe traga mais compreensão nessa área e o ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Por isso, provavelmente deve estar se perguntando: e afinal de contas, eu dei ou não dei o vestido da Ruth? Sim, dei. E agora ela trabalha em nosso escritório em tempo integral e ocasionalmente ainda usa o vestido vermelho para trabalhar. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo o que a palavra diz.
Descobri que Deus quer que eu lhe obedeça, quer tenha vontade, quer queira, quer ache uma boa ideia ou não. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou ao nosso homem interior, não devemos arrazoar, debater ou nos perguntar se o que ele diz é lógico. Porque quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não racionalizar. Confie em Deus e não na razão humana. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em outras palavras, ele diz, não confie em racionalização. A racionalização abre a porta para a decepção e traz muita confusão. Certa vez perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas e ele me disse, diga-lhes que pare de tentar imaginar tudo e elas deixarão de ser confusas. Descobri que realmente isso é absolutamente verdade. A racionalização e a confusão caminham juntas. A racionalização é perigosa por muitas razões. Uma delas é esta. Podemos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer sentido para nós. Mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado. A mente humana gosta de lógica, de ordem, de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende. Portanto, temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente pensando. Isso deve ser assim, porque se encaixa tão bem aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. A mente e o espírito trabalham juntos, mas o espírito é o órgão mais nobre e deveria sempre ser honrado acima da mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não deveremos permitir que o nosso raciocínio nos convença de fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a não fazê-lo. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida da carne. E é difícil ao ser humano desistir da racionalização e simplesmente confiar em Deus, mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Não sei você, mas eu não quero racionalizar, imaginar e ser lógica, envolvendo minha mente em torno de um assunto até ficar exausta e confusa. Quero experimentar a paz de mente e de coração que vem da confiança de Deus, não do meu próprio discernimento humano e entendimento. Eu e você devemos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitas por conhecer o único que sabe, ainda que não saibamos. Resolva não conhecer nada, exceto Cristo. Paulo vai dizer, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não fui com ostentação de linguagem, nem de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus. Esse era o foco de Paulo para o conhecimento e a racionalização. Consegui entendê-lo e até apreciá-lo. Levou muito tempo, mas finalmente percebi que, em muitos casos, quanto menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes, não é verdade? Sempre fui uma pessoa muito curiosa. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Então Ele me disse, Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento. Percebo agora que me sentia mais segura se tivesse calculado. Eu não queria nenhuma ponta solta em minha vida, queria estar no controle de tudo. E quando eu não entendia as coisas, eu me sentia fora do controle, amedrontada. Mas alguma coisa estava me faltando. Eu não tinha paz na minha mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de atividade mental contínua errada até mesmo torna o seu corpo físico cansado. Isso pode deixá-lo exausto. Deus exigiu que eu desistisse disso e sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização. Sim, eu disse viciado. Podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que pode alguém se viciar em drogas, álcool, nicotina. Eu era viciada em racionalização e quando abandonei tive sintomas de carência. Senti-me perdida, amedrontada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto tempo mental racionalizando que quando abandonei essa atividade, precisei me acostumar com o fato de que minha mente estava em paz. No início parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes costumava dirigir minha mente durante o tempo todo sobre tudo, agora não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização.
A racionalização não é a condição normal na qual Deus quer que a nossa mente resida. Esteja consciente de que nada é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para o cristão, que pretende ser vitorioso. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo da batalha da mente deve descartar muitas das vezes a racionalização. Bem, minhas irmãs, por hoje terminamos a nossa leitura. Hoje falamos um pouco sobre uma mente divagante, confusão, racionalização, e no próximo capítulo estaremos falando sobre a dúvida, uma mente duvidosa e descrente. Até a próxima leitura.